Estamos começando o Viva Mais, o seu programa de saúde. E eu, Ana Paula Sorrentino Delvaux e Miguel Sorrentino Júnior, entrevistamos todas as semanas, como vocês já sabem, grandes especialistas da área de saúde, aqui de Porto Alegre, no Brasil, e daqui a pouco a gente começa a trazer de fora também, né? E hoje nós vamos falar de como viver mais, com mais qualidade de vida, como melhorar a sua saúde, do seu bebê. E aqui vocês vão saber com esses grandes especialistas que tem de tratamento nos dias de hoje, tanto na parte de prevenção quanto na parte curativa. Vocês também podem participar, e eu já quero aproveitar e agradecer a participação de todas as pessoas que têm nos mandado pautas, sugestões, elogios e até as críticas, porque nos ajudam a melhorar, né? E então participe, né, através do site www.programavivamais.com.br. Interaja conosco. Essa semana até foi legal que os e-mails que vieram, alguns diziam assim, ó, eu assisto o programa como sempre e queria o telefone do médico. Então, muito obrigada por essas pessoas que assistem sempre o programa e estão sempre conosco, né? E hoje estão conosco o Dr. Carlos Alberto Salles Batista, que é obstetra e ginecologista, e vocês conhecem, né? O Dr. Carlos já veio algumas vezes e como sempre tem muita pergunta para o Dr. Carlos, a gente acaba sempre trazendo ele. E a Daniela Beleza Ribeiro, que é nutricionista, responsável técnica pelo Banco de Leite Humano da Santa Casa de Porto Alegre. Sejam bem-vindos. Daniela, que hoje seja uma primeira de muitas que você esteja conosco, viu? Obrigada, boa noite. Obrigada pelo convite. Vamos começar do início, né? Já que a gente vai falar sobre mama e aleitamento, vamos falar um pouquinho sobre fisiologia e anatomia da mama, Carlos? Como é que funciona a mama? Eu acho que é uma coisa que as mulheres não sabem como é que funciona, né? A gente sabe que dá o leite, dá uma mama, não sabe como, né? O que acontece lá dentro da mama, né? Então, como o assunto hoje é aleitamento, né? E a gente vai falar sobre várias partes da anatomia da mama, então acho que é interessante a gente saber o que é, como é que acontece lá dentro da mama. Então eu trouxe algum auxílio visual aqui, vamos ver se a gente consegue mostrar aqui. Então a mama, se a gente fizer uma secção, tirar a pele da mama, a gente vai ver que a mama ela tem uma série de ductozinhos ali que levam o leite da onde ele é produzido, né, do alvéolo, até o mamilo lá na ponta. Então seria mais ou menos como a gente consegue ver aqui, ó. Opa. Então, a gente tem ali o alvéolo mamário, onde é produzido o leite, e tem, vocês estão vendo, são vários, né, distribuídos em toda a mama, e eles trazem a leite através dos ductos mamários até lá a ponta do mamilo, que é onde sai o leite da mama. Esse leite é produzido dentro da mama mesmo? Ele é produzido lá dentro do alvéolo. Se a gente fizer aumentar ali, ó, o alvéolo, tá vendo como é que ele é? Se a gente cortar ele, a gente vai ver que ele tem ali, ó, aquelas células ali que produzem o leite para dentro do alvéolo, e esse leite entra aqui nos ductos e vão ir até lá a auréola, que é por onde ele vai sair. Então a mama ela é cheia desses alvéolos ali. Se a gente fizer um corte no microscópio eletrônico, a gente vai ver isso daqui, ó. Tá vendo aqui as células que produzem o leite, ali o leite entrando para dentro do alvéolo, e aqui, que depois a gente vai falar sobre isso, tem as células musculares que ficam em volta do alvéolo, que vão contrair ele para o leite poder sair de dentro da mama. Como o corpo da gente é perfeito, né? É uma máquina muito perfeita, né? Então, como é que funciona essa coisa da amamentação, né? Então, aqui a gente tem uma gravura que mostra ali. Desculpa que está em inglês, eu não consegui a mesma gravura em português, né, no Dr. Google. Então ali, ó, mostra o bebê mamando, né? Acho que a luz está aí. O bebê, ele sugando ali. Então a sucção do bebê no mamilo, ele vai mandar uma informação lá para uma glândula que fica lá no cérebro da gente, que é a hipófise ou glândula pituitária, a produzir dois tipos de hormônios, né? Que é a prolactina e a ocitocina. Esses hormônios vão fazer a produção do leite, a prolactina, e a ocitocina, a saída do leite da mama, pela contração daquele alvéolo que a gente viu. Então, o estímulo do bebê no mamilo que vai manter toda a produção de leite. É que a gente conhece histórias de mulheres que não eram as mães e mesmo assim saiu o leite e elas conseguiram amamentar.
isso funciona da mesma maneira. Vai para o cérebro que a criança está sugando e daí forma leite automaticamente? Forma leite. Mães adotivas conseguem amamentar pelo estímulo do bebê no mamilo. Então, produz a mesma ocitocina. Sem tomar nenhuma medicação? Só pelo estímulo produz. E às vezes a amamentação ela se perpetua depois que a mulher desmamou, até por manter o estímulo no mamilo, até às vezes durante a relação sexual, mantém o estímulo no mamilo e continua produzindo leite. Quanto tempo seria o ideal que uma mãe amamentasse? A amamentação exclusiva, né, que seria só o peito, a Organização Mundial da Saúde diz que é 6 meses, né? Então, por 6 meses, o ideal seria dar só o leite materno. E a partir daí, poderia manter a amamentação e associar outros alimentos juntos. Claro, quando isso é possível, né? A gente sabe que nem sempre isso é possível, até em virtude, as mulheres hoje trabalham, a licença maternidade não é de 6 meses, né? Então a gente sabe que nem sempre, né, o que a gente seria o ideal mas possível. A gente que é mãe, dá para dar uma mamar de manhã e dá para dar o peito à noite, né? Essas mães que trabalham, ainda dá para dar amamentar de manhã e amamentar à noite, né? Pode, e até tem tem leis que protegem a amamentação, né? E a mulher, ela tem horários que ela pode usar para amamentar o filho, assim. Então, a amamentação pode continuar, mesmo que dê outros alimentos, até 1 ano de vida, né? Mas a amamentação exclusiva, que é o que a Organização Mundial da Saúde preconiza, seria até uns 6 meses de idade do bebê. Só leite materno, né? A amamentação exclusiva, eu também não tinha entendido, mas é quando só se dá o leite sem dar comida, sem dar nenhum tipo de comida. Tá. Qual é o benefício de se dar o leite materno para a criança, Daniela? Eu só queria complementar a questão da mãe manter a lactação, né, após o retorno ao trabalho, que hoje em dia o Ministério da Saúde também incentiva a criação de salas de amamentação nas empresas, né, justamente para que a mãe tenha um lugar que ela possa estimular, coletar o leite e levar para casa ou para a creche, enfim, para a escola onde o bebê está, para manter a lactação, né? Então, claro que nem todas as empresas ainda aderiram e começaram a fazer isso, mas é um incentivo e acho que é necessário divulgar, né? Para que a empresa possa ter, e em alguns lugares, por exemplo, na Santa Casa nós temos o banco de leite que faz esse papel. Então, as mães, as mulheres que voltam na licença maternidade, elas podem frequentar o banco de leite, coletam leite durante o dia e levam para a criança. Então, com isso, elas podem manter por mais tempo a lactação. No banco de leite também se coleta para aquelas mães que querem dar para os seus próprios filhos? Sim, então, principalmente funcionárias que voltam, né, pelo 4º, 5º mês ao trabalho, elas coletam durante o dia e levam, e assim elas prolongam o período de lactação, né? Conseguem algumas, que claro é um pouco mais difícil, mas conseguem manter até o 6º mês somente o leite do peito, né? Existe uma orientação especial quanto à forma de armazenagem e depois para amornar o leite? Então, para a mãe coletar o leite é importante que ela faça toda uma higiene, né? Das mãos, da mama, que ela esteja num lugar tranquilo, limpo, né? Então, a gente sempre orienta, assim, que se ela estiver em casa, que seja um lugar fora, por exemplo, dos animais domésticos, longe do banheiro, né? Então, um lugar mais adequado, e às vezes as mulheres se fecham no banheiro para coletar leite, pois né? E aí não seria o lugar mais adequado. E que ela também coloque, assim, prenda os cabelos, coloque até uma touca de banho no cabelo para evitar que o cabelo caia, né, no momento da coleta. Coloque uma fraldinha, um paninho no rosto e higienize bem as mãos, unhas curtas, né, para fazer a ordenha. Ela vai coletar o leite num vidro estéril com tampa de plástico, então isso é importante. Para deixar estéril, se ferver esse vidro é suficiente? Ferver por 15 minutos. Ferver o vidro por 15 minutos e aí para botar o leite. Isso, então ela vai ferver, vai retirar esse leite, esse vidro da fervura, colocar num pano limpo e deixar secando ao natural. E aí depois ela vai começar a fazer coleta e pode colocar direto no congelador, no freezer, e esse leite pode ficar armazenado até 15 dias. E se ela, por exemplo, for usar no mesmo dia, ela pode deixar na geladeira durante 12 horas, no máximo 12 horas. Vai retirar o leite, aquecer em banho-maria fora do fogo para administrar para o bebê.
Então, também a gente orienta, assim, evitar, principalmente nos primeiros meses, o uso da mamadeira, né? Então, oferecer ou num copinho ou numa colherinha, né? Para evitar o uso da mamadeira nesses primeiros meses. Porque depois elas não querem mais saber do peito, né? Que mamadeira sai mais fácil, não é por isso? Então, muitas vezes o bebê acaba confundindo a forma de sugar, então ele vai preferir, digamos assim, sugar na mamadeira, que é mais fácil, e muitas vezes vai deixar o peito da mãe de lado. E aí, com isso, acaba, muitas vezes, havendo um desmame precoce. Sabe o que é muito interessante que tu falou? Que, assim, eu passei por isso, inclusive, eu tive 4 filhos, agora tenho uma netinha e tal, e a gente vê com frequência, primeiro, o pessoal armazenar em frasco plástico. Segundo, o pessoal depois passar o leite ou esquentar o leite no micro, que a gente sabe que o micro-ondas desnatura proteína e que modifica as características do leite, né? Ou de qualquer proteína colocada ali. E vamos dizer assim, o efeito mais maléfico do que isso ainda é no plástico. O plástico aquecido, ele libera xenoestrógeno. Xeno porque é estrangeiro. E estrogênio porque a garrafa PET, tudo que é plástico libera esse tipo de coisa quando com calor. E a gente vê com muita frequência, quer dizer, imagina, em vez de estar fazendo um benefício, está fazendo um malefício, porque primeiro está desnaturando a proteína que já deixa de ser aquela proteína que foi gerada pela mãe, né? E segundo, está num recipiente que não é o recipiente apropriado. Eu achei muito interessante, mas eu acho que muita gente não se deu conta quando tu falou. Né? Porque você coloca num vidro, hoje em dia a gente tem tendência a não usar mais vidro, né? Usar tudo em garrafinha PET. Então coloca numa garrafinha PET, às vezes até em garrafinha PET mesmo. Vidro de maionese, de plástico. E esquenta no micro. Quer dizer assim, primeiro, a garrafa libera estrogênio, né? O mundo já é estrogênico, né, Carlos? Então, um grande problema hoje em dia é que pessoas dizem assim, o hormônio. Pô, o cara come soja, tem estrogênio, que é o fitoestrógeno. Daí anda com uma garrafinha de plástico dentro do carro, com água aquecida, libera xenoestrógeno. Para a criança já começa de cara quando nasceu, né? Então, importante, né? Guardar em recipiente adequado, que essa orientação vocês fazem lá, né? Sim. Amornar em água morna, né? E uma das questões do micro-ondas também é a questão do superaquecimento, né, do leite, porque no banho-maria a orientação é fora do fogo, então a água vai ferver, vai ser retirada do fogo, e aí sim ela vai aquecer esse leite que não precisa estar quente, né? Sim, a criança não tem como dizer, está muito quente, né? Então, e aí a questão do micro-ondas, que muitas vezes a potência está alterada, enfim, pode superaquecer esse leite, então tem o risco de queimar a criança. E também a questão as proteínas, enfim, outros nutrientes, principalmente a função imunológica do leite com aquecimento acaba se perdendo. Qual é o benefício para a criança que só recebe leite materno durante os primeiros 6 meses? O leite materno é o melhor alimento para o bebê, né, até o 6º mês. E pode-se manter a amamentação até 2 anos ou mais, né? Não tem uma idade correta, certa, de orientação para desmame. Então, o que difere, principalmente, que é o grande benefício, um dos grandes benefícios do aleitamento, são a fonte de fatores protetores, né, imunológicos, e os nutrientes, como a proteína, enfim, que é específico para o recém-nascido. Então, aquela situação, assim, que muitas vezes se compara, porque tanto faz amamentar, né, ou alimentar o bebê com outros leites, não é a correta, né, porque outras fórmulas infantis e até o próprio leite de vaca tem proteínas diferentes daquela proteína do leite materno. Então, essas proteínas podem causar algumas alterações, podem iniciar uma alergia, né, alimentar desde a E outra coisa, Dani, se a mãe precisar, a Santa Casa tem como ceder vidros? Nós temos um estoque de vidros, assim, para aquela mãe que não tem, nos procurou e quer coletar o leite, nós podemos ceder, né, vidros, mas também a gente sempre procura fazer campanhas, né, de doação de vidros, então muitas pessoas já nos procuram e doam e fazem campanhas nos seus edifícios, na sua comunidade. Como é que os vidros que podem ser doados para a Santa Casa? O ideal é o vidro, o material de vidro com tampa de plástico. Então, o que mais se adequa são os vidros de café solúvel
E hoje em dia não temos mais de maionese, né? Então, São a todos de maionese plástico. antigamente era um vidro que era bem adequado para a coleta de leite. Então, os mais que nós conseguimos utilizar são os de café Não, então já solúvel. fica até um convite aí, né, gente? Eles fazem, eles precisam de doação de vidro lá na Santa Casa, até para poder ajudar as mães que não conseguem os vidros. Então, quem tiver vidro com tampa de plástico, não bota fora, né? Guarda e manda lá para Santa Casa. Já é uma primeira ajuda. Vidro de vidro é boa, né? Não, porque a gente fala vidro, pode pensar que o vidro é de plástico, entendeu? Entende no recipiente. Então, recipiente de vidro com a tampa de plástico. Mas você não sai daí que a gente já está voltando depois dos comerciais. Se você começou a nos assistir agora, nós estamos falando hoje sobre leite, aleitamento materno, banco de leite da Santa Casa, que a Daniela vai explicar direitinho de novo como é que funciona. E o Carlos, que é ginecologista obstetra, começou falando sobre a fisiologia, a anatomia da mama e a importância do aleitamento materno. Existe uma forma correta de se dar de mamar para a criança? Tem, isso é uma coisa importante, assim, né? Principalmente aquelas mães de primeira viagem, né, que nunca amamentaram. Às vezes a mulher tem a noção de que o bebê ele vai chupar o leite de dentro da mama, né? Como se estivesse chupando da mamadeira. E o leite não sai da mama por sucção, né? Ele sai por um mecanismo de ordenha. Como é que é a pega ideal do bebê, né? Então, aqui a gente tem mais um auxílio visual. Lindo esse nessa desenho. daqui. Opa! Vamos ver se a gente consegue mostrar ali. Ó, tá vendo aqui? Esse bebê está pegando da maneira adequada. Tá vendo que a boca do bebê está pegando toda a auréola da mama ali. E não só o mamilo, que é a pontinha da mama. A areola, para quem está olhando aí, pessoal, é aquela parte escura. a parte escura da mama. Né? E o mamilo O é a mamilo pontinha. é só o biquinho. Só né? o biquinho. Então, aqui tem uma outra gravura que mostra bem como é que fica lá dentro. Ó, tá vendo? Olha ali o lábio do bebê ali embaixo, o lábio em cima, tá pegando toda a parte escura. E o biquinho, o mamilo, tá lá no palato mole, lá na parte do céu da boca, a parte mole do bebê. E o mecanismo que o bebê faz de sucção, de ordenha aqui, ó, movimento da boca do bebê, lembra que eu falei lá sobre aqueles hormônios que são estimulados, a prolactina e a ocitocina? Eles vão estimular a produção desses dois hormônios e o leite vai literalmente jorrar da mama, vai ser expelido da mama. Então essa é a maneira que o bebê deve pegar. O que faz secar o leite da mãe, por exemplo? Tem mãe que diz assim, o meu começou, mas aí secou meu leite. Falta de estímulo? A falta de estímulo é o principal. Assim, a mama humana, diferente, por exemplo, da mama da vaca, que tem uma úbra, tem um reservatório de leite, a nossa mama não tem isso. Né? A mama da mulher não tem um reservatório de leite. Então a mama ela funciona conforme a demanda. Se tu tiver uma demanda, né, ou seja, se estimular o mamilo, ela vai produzir leite. Se tu diminuir o estímulo, ela vai produzir menos leite. Então a demanda, o estímulo do bebê no peito vai fazer com que ela produza mais leite. Então às vezes começa a introdução de mamadeira com leite artificial e isso vai diminuir o estímulo da mama e vai diminuir a produção. Né? Então entra numa cascata. Eu né? me lembro quando eu tive a minha filha do meio, eu tive um estresse muito grande ela tinha uns 3 mesinhos e eu passei um susto muito grande, tive um estresse muito grande. E o meu leite secou. E eu me lembro que eu perguntei para o ginecologista naquela época, o que eu faço? Ele me perguntou, tu quer continuar dando leite? Eu disse, eu quero. Então deixa ela chorar, mas deixa ela sugar. E realmente voltou, né? Isso ainda é regra? É regra. Isso já fazem 23 anos, né? E a situação de estresse que tu falaste é importante, porque a adrenalina, que é o que acontece no organismo da gente quando a gente está estressado, ela diminui a produção da prolactina, que é o hormônio que faz a produção do leite, né, que a gente falou lá no início do programa. Então, até isso é importante da mulher que está dando de mamar ter um ambiente adequado para amamentar. O que é comum a gente ver nas maternidades, né? Chega na hora da visita, vem aquele monte de gente visitar, um monte de homem, e está ali a mulher com o peito de fora, aprendendo a dar de mamar, e o constrangimento dela de estar ali se expondo naquela situação. Pois essa cultura de visitar no hospital eu também não curto muito, sabia? Acho que assim, só gente muito íntima da família que devia ir lá dar um oizinho rápido, porque atrapalha um pouco, né? O processo de iniciação da mãe com o filho, né? Na realidade,
a visita tem que ser uma coisa social, assim, vai, deu, né? Atrapalha em casa também. Em casa, né? atrapalha mais ainda. Principalmente no início, né? A criança está se acostumando com a mãe se acostumando com a criança. Mas mesmo que a mãe já tenha tido mais filhos, né? Tu falou, a amamentação tem que ser uma coisa íntima da mãe com a criança, né? Não é uma coisa para fazer em coletivo, com um monte de gente chacoalhando a coitada da criança. Vai acabar fazendo uma amamentação de forma irregular, né? E aí a mãe dá uma opinião, a sogra dá outra, a vizinha fala outra Não vira ao coisa. contrário, agora bota de cabeça para baixo. Pô. Eu acho que é importante, né, nisso até a gente falar um pouco sobre técnicas de amamentação, né? Acho que como dar de mamar, posições para amamentar. Eu acho que o banco de leite lá da Santa Casa tem bastante experiência nesse assunto. Nós normalmente recebemos, como o banco de leite ele é aberto à comunidade, então nós temos as mães que frequentam, que são as mães que tiveram bebê na Santa Casa, na maternidade, e tem alguma dificuldade, então elas procuram banco de leite para que nós possamos ajudá-las. Tem as mães que tiveram bebês, os bebês ficaram internados na neonatologia por prematuridade, alguma outra situação. Daniela, mesmo se não ganhou neném na Santa Casa, pode frequentar o banco de leite. Sim, ele é aberto. Então isso é importante para a comunidade saber que o banco de leite da Santa Casa está aberto. Se a mãe tem dúvida, não está conseguindo amamentar, pensa que o leite secou, que a gente sabe que dá para voltar, pode consultar a Santa Casa. Então, claro, assim, quanto mais informações a gestante, a mãe, enfim, durante o seu pré-natal ela tiver em relação ao aleitamento, mais segura ela vai estar no momento que ela se deparar com o bebê, enfim, quando ela começar a amamentar. Mas caso haja uma necessidade, uma dúvida, e normalmente elas acontecem após a alta, né, da mãe na maternidade, elas podem retornar ao banco de leite, que ele fica aberto todos os dias, né, inclusive sábado, domingo e feriados. Então, as dúvidas mais frequentes são essas, assim, eu não consigo amamentar, eu estou com pouco leite, eu ainda não tenho leite, né? Então, a principal orientação é deixar o bebê sugar várias vezes durante o dia, durante a noite também, né? É importante. Evitar o uso da mamadeira, da chupeta, né? E a questão, assim, de posicionamento a mãe tem que estar tranquila, numa posição que ela se sinta confortável. Então, a questão do relaxamento da mãe, inclusive que o companheiro, o pai, enfim, também possa auxiliar nesse momento, né? Até fazendo uma massagem nos ombros, nas costas da mãe, isso ajuda a relaxar bastante. E a ejeção do leite normalmente é mais facilitada. E o bebê também, que ele esteja numa posição confortável no colo da mãe. O bebê pode estar numa posição até inclusive em cima de um travesseiro, né, apoiado, desde que ele esteja bem diferente para a mama, né, com o rostinho bem virado para a mama e com a boquinha bem aberta, que a gente chama boca de peixe, né, que ele consiga abocanhar bem a areola, né, como o Dr. Carlos falou, para que ele faça uma boa pega e com isso ele vai extrair bem o leite da mama da mãe, fazendo o estímulo do aleitamento. A gente vê muita mãe não querer amamentar porque acha que a mama vai ficar feia, vai estragar. Isso tem como arrumar, Miguel? Pois é, tem muito mito aí, né? Se a gente, como cirurgião plástico, eu até gostaria de dizer que isso é verdade, mas não é. O que a gente nota, Ana? Eu já vi muita mulher que depois de amamentar ficou com a mama mais bonita. Mas não é a regra. Mas não é a regra por quê? Porque tem mulher que depois que engravida, e a gente escuta durante a gestação, tu deve muito mais do que eu escutar isso, né? Porque eu escuto depois, né, Carlos? Eu escuto assim, porque eu fiquei assim por causa da gravidez. Tal. Na verdade, não foi por causa da gravidez. É que ela achou que durante a gravidez disseram para ela que ela podia comer um elefante, uma baleia, o que ela quisesse dá depois. Fome na gravidez. Não, perfeito, mas tem assim, mãe que se controla mais, mas que dá fome, dá fome. Mas daí botam a culpa na criança. Né? Então, aumenta assim, a fome, não aumenta a cacada da mãe que está grávida? Mas isso é normal, só que assim... Isso é normal, não. Mas, como o Miguel está falando, muitas mães usam isso de desculpa. Para poder agora eu posso liberada. Agora eu posso tudo, né? E existe um mito que tem que comer por 2, e né? a grávida tem um estímulo social, né? A nutricionista sabe. A família, ali, a sociedade estimula, não, tu tá grávida, tu tem que comer mais, né? E tem algumas que, então vou aproveitar e vou comer mesmo. Eu comi bem. E se você pensar um pouquinho, quer dizer, o corpo humano, ele é relativamente inteligente. Eu digo relativamente porque muitas vezes, na tentativa de ajudar, ele atrapalha, né?
Algumas cicatrizações exuberantes são na tentativa de melhorar e acaba atrapalhando. Por exemplo, a mãe que comeu demais, engordou 30 quilos durante a gestação. Ela imaginar que ela vai engordar 30 quilos só na barriga é muita ingenuidade. É óbvio que ela vai engordar na perna, na bunda, na mama. Então, assim, aumentou a mama de forma a triplicar o tamanho. Claro, quando voltar ao normal, ela vai ter flacidez. Funciona como na gravidez, como na gestação, né? Se distender demais o abdômen, a pele provavelmente não vai retornar. Então, se ela distendeu muito a mama, encheu de estria a mama, como qualquer mulher antes de estar grávida. Pega uma menina que está passando pela adolescência e que ela resolve achar, é uma dificuldade que a gente já passou com filha nessa idade, né, Ana? Explicar para elas que assim, que elas estão crescendo, que não pode engordar, que tem que se cuidar, tal. Muitas vezes durante a fase da adolescência elas engordam muito, aumenta muito a mama. Mesmo sem estar grávida, vai formar estria, vai deixar com flacidez. Na gestação é a mesma coisa, né? Agora, botar a culpa pura e simplesmente da criança é muito fácil. Mas, como eu disse, eu canso de ver assim mulheres que mesmo depois de engravidarem, ficaram eventualmente até melhores. Eram mulheres que se cuidavam, estavam magrinhas. Ah, tá, mas não é a regra. Tudo bem, mas também não é a exceção. Tá, mas se tiver algum problema na plástica também se arruma bem. Mas tem que lembrar sempre assim, que cirurgia plástica não é mágica, né? Uma coisa é eu pegar uma mama pequena e colocar uma prótese. Muitas vezes eu vou deixar até mais bonita do que já foi. Então, durante a gestação, sofreu um aumento de tamanho, aumento de volume, e depois voltou a ficar pequenininha e ficou flácida. Muitas vezes com uma prótese tu deixa mais bonita do que já foi até na adolescência. Porém, se é uma mama que aumentou de tamanho, já era uma mama de um tamanho regular para médio, né, para grandezinho, aumentou muito e depois perde volume e fica flácido, eu não tenho como colocar uma prótese, eu vou reduzir. Então, você tem que se lembrar sempre assim, que em nenhuma área médica, nem na tua odontológica, nem na área de ginecologia, nem em nutrição, não existe mágica. Eu costumo dizer que nos deram diploma, não varinha de condão. Né? Exatamente, a gente paga um preço. Né? O preço, muitas vezes, o que é? Se eu extrapolei no peso, se eu aumentei mais do que o que eu devia, mas é que eu estou grávida, eu posso. Não existe isso, não. Ninguém pode nada. Que a comida nunca fica tão boa do que na gravidez. Nós não podemos falar nada a respeito, porque nós não sofremos, nós não passamos por isso. Eu, como tive 3, olha, na gravidez a comida fica boa, muda o sabor, fica ainda melhor. Mas tem que se lembrar que se aumentar muito de peso... Tem uma consequência. Tem uma consequência. Tem que se cuidar. Eventualmente a consequência aí é uma cicatriz. Aí tem que se conter mais ainda. Tu pega muita gente com queixa de não conseguir amamentar porque fez cirurgia plástica, Carlos? Essa é uma dúvida que é bem frequente nas pacientes que já fizeram algum tipo de procedimento na mama, né? Tanto nas pacientes que fizeram cirurgia para reduzir, né? Como naquelas que usam prótese, né? A prótese, na grande maioria das vezes, não tem nenhum problema, né? Até pela técnica que se usa na maioria das vezes de Deve colocar ser quando prótese. Bem operado também, né? E na redução, aí sim, a maneira que foi feita a redução da mama influencia bastante, né? Até nas técnicas que se usa para fazer a redução. Se a mama é uma mama muito grande, muitas vezes, na hora de descolar o mamilo e reposicionar o mamilo, a gente pode ter uma diminuição dos ductos mamários. Mas assim, hoje em dia, é muito difícil acontecer, quer dizer, a paciente tem que ter muito azar, ou então era uma mama muito grande e que o deslocamento do mamilo teve que ser muito longo. Eu já peguei muita menina que veio procurar para fazer a alteração do mamilo para o mamilo invertido. Muitas vezes encaminhado até por colega médico assim que eventualmente não está muito a par das técnicas de fazer esse procedimento. E a gente estava comentando até, antes de começar o programa, que o grande problema de tratar mamilo invertido, quando a gente trata cirurgicamente... O que é mamilo invertido? É quando o bico é para dentro? É aquele biquinho para dentro ou aquele biquinho plano, né? Que o Carlos tem, inclusive, algumas coisas ali para tratar. Hoje tem como resolver sem a cirurgia, esse bico plano. Até porque a cirurgia vai romper os ductos mamários, que é aquilo que o Carlos mostrou. Então, quando eu vou, na tentativa de colocar o mamilo para fora, se eventualmente ele está um pouco... Por que normalmente ele está um pouquinho mais para dentro?
Porque os ductos mamários, às vezes, estão um pouquinho menores do que o que normalmente deveriam ser. Então, isso puxa um pouquinho o biquinho para dentro. Mas, muitas vezes, até pela estimulação e pela amamentação, isso acaba vindo normalmente. Que na tentativa de resolver cirurgicamente, eu tenho o mamilo aqui e os ductos mamários aqui. Quando eu vou tentar liberar o mamilo para ele vir para fora, eu tenho que cortar os ductos. Então, eu cortei o quê? Eu cortei a conexão dos ductos mamários com o exterior. O que vai acontecer? Ela vai produzir mama, só que está bloqueado aqui, né? Não sai da mama. Não sai. E ela vai fazer uma das coisas que o cara vai mostrar depois, ela vai fazer mastite, ela vai fazer infecção e eventualmente abscessos. Mas eu acho que ele trouxe ali Como fazer o bico vir para fora? Bom, existem então 3 situações assim de alterações mamilares, né? O mamilo, quando ele é invertido, ele é para dentro, né? Ele fica para dentro da mama. Aquele mamilo que ele é plano, que ele é todo reto, que não tem a pontinha dali do mamilo, e o que a gente chama de mamilo retrátil, que ele parece plano, mas quando a gente estimula, ele vem para fora. Então, para o mamilo plano, hoje em dia já existe essas conchas de silicone que são fantásticas, funcionam muito bem, que existem de 2 tipos, né? Essa daqui que eu estou mostrando, que ela é toda de silicone rígida, tá vendo? E ela abre para poder fazer a higienização dela. A gente usa isso antes de ganhar o nenê? Essa daqui sim, porque o que ela faz? Como ela é de um material rígido aqui atrás, quando você coloca na mama, o que ela vai fazer? Ela vai forçar o mamilo para fora. Então ela vai forçar com que a formação do mamilo. Quanto tempo antes de ganhar o nenê a mãe usa essa? Pode usar, se ela tem mamilo plano, engravidou, pode começar a usar. Começa a usar. E ela é muito discreta, porque ela fica, né, o formato dela... Não, fica até mais bonito no sutiã, é como se tivesse posto um enchimento. Um enchimento por fora. As fora. mulheres vão gostar, Não precisa colocar prótese temporariamente, tá ali, ó. Fica aqui, resolvido. E é silicone. É silicone. Então, bem barato, fácil de colocar. Uma coisa que acontece, às vezes, uma queixa... E onde se adquire isso, Cacá? Hoje em dia, qualquer farmácia tem. Ah, nas farmácias tem? Qualquer farmácia tem. A gente chama o... Concha de silicone. Concha de silicone. Tem 2 tipos, né? Tem essa daqui, que é para preparo do mamilo, e tem essa daqui, que a gente vai falar depois, que é a que a gente usa na amamentação, que ela tem essa parte de dentro flexível, que a gente usa durante a amamentação, e a gente vai falar depois sobre isso. Essa segunda possibilidade é quando a mulher reclama de fissura, de estar machucada, é isso? Isso daqui, como é que funciona assim? Uma bebê pega, né, tá mamando, então faz fissura, é normal.